Fala moçada, tranquilo? Bom, um abraço forte a você que é assinante aí do nosso canal Sinapse. Mais uma vez estamos juntos para gravar aqui o episódio de número 14 do Entendendo a Notícia. Programa este que está finalizando a sua primeira temporada. Lembrando a você que o Entendendo a Notícia ele vai só até o 20º episódio nessa primeira temporada. Em breve, programas novos, novos formatos, uma nova maneira de levar até você um pouco do conhecimento das ciências biológicas. Tranquilo? Então fica acompanhando aí. Lembrando para você, se você quiser a nossa reportagem de hoje, o link ele fica disponível aqui embaixo, é só você clicar, você acompanha na íntegra toda a reportagem a qual nós vamos trazer aqui para discutirmos e debatermos. Aproveita, pega aí esse vídeo, compartilha com os teus amigos, faz um comentário, deixa a tua curtida. Você sabe que são os seus comentários que nos incentivam, que nos motivam a continuar trabalhando para você, para levar até você um pouco do conhecimento da biologia e facilitar com certeza os seus resultados nos vestibulares principais que vêm aparecer. Bom, hoje eu trouxe aqui uma reportagem que fala do jornal Cruzeiro do Sul. Do jornal Cruzeiro do Sul de março de 2014, o tema da reportagem é assim, intolerância à lactose. Bom, então obviamente nós vamos tratar de um assunto que várias vezes você escuta falar, você tem talvez até pessoas próximas, né, de você, pessoas da sua família que sofrem deste distúrbio que é chamado de intolerância à lactose. E é importante nós sabermos isso, não só para o nosso dia a dia, não só para a gente conviver um pouco com as pessoas que têm esse tipo de problema, mas também para que a gente possa, na hora de uma avaliação, na hora de uma prova, nos darmos bem, porque é um assunto que tem sido cobrado em vários tipos de avaliações, desde vestibulares tradicionais até o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, e eu tenho certeza que você tem curiosidade sobre essa temática. A reportagem ela foi escrita pela jornalista Tatiana Camargo Pereira. Ela diz assim, atualmente é frequente ouvir falar em intolerância à lactose, que se deve retirar derivados do leite e assim por diante. Mas o que seria esse distúrbio, né? Ela é causada pela falta da enzima lactase, responsável pela quebra da lactose, açúcar encontrado no leite e naturalmente em seus derivados. Bom, vamos conversar um pouco a respeito desse distúrbio, a respeito do que vem a ser a intolerância à lactose. Primeiro, deixar muito claro para você que há uma diferença significativa no que diz respeito à intolerância e à alergia. Uma pessoa que se apresenta intolerante, ela não é alérgica, certo? Por quê? Porque são manifestações clínicas diferentes. Primeiro, vamos entender o que seria a intolerância. Nós temos, ao longo do nosso sistema digestório, várias enzimas. São chamadas de hidrolases. Às vezes o aluno pergunta, Lázaro, o que é um tubo digestório? O que é um sistema digestivo? O teu tubo digestório, literalmente, gente, é um tubo que vai da boca ao ânus, ou seja, nós temos um sistema digestório completo. Como somos cordados, nós somos deuterostômios, né? E o nosso sistema digestório, ao longo desse tubo, ele tem cavidades. Exemplo, a boca é uma cavidade, o estômago é uma cavidade, o duodeno é uma outra cavidade. Então nós temos várias cavidades. O que nós fazemos dentro dessas cavidades? A gente lança sucos. Sucos ricos em enzimas. Enzimas que são chamadas de quê? Hidrolases. Essas hidrolases são enzimas que participam das reações de hidrólise, que são reações de quebra, onde a água atua como reagente. Para te orientar melhor, por exemplo, na boca, o suco salivar, que é secretado pelas glândulas salivares, contém uma importantíssima enzima que é a amilase, conhecida também como pitialina. Lázaro, em que a amilase atua? Na quebra de um polissacarídeo chamado de amido. E a amilase atua no pH que vai do 6,7 ao 7,2. Vai do levemente ácido ao levemente o quê? Básico, tendendo a ficar ali na região de neutralidade, né? Então, o que é a amilase? Uma enzima. Uma enzima que faz parte do suco salivar e é uma hidrolase. Uma hidrolase por quê? Porque participa de uma reação de hidrólise. Então, nós temos ao longo do sistema digestório várias hidrolases, várias enzimas que participam de vários tipos de sucos. Aí você diz, professor, vários tipos de sucos. Quais são eles? Na verdade, são 4. Os 4 sucos que atuam digestoriamente, salivar, contém a amilase.
o gástrico, que é o suco que atua dentro da cavidade estomacal, só tem uma enzima basicamente importante, que é a pepsina. Ela atua na quebra das proteínas, na hidrólise das proteínas. E quando ultrapassa o estômago, você chega ao intestino delgado. A primeira porçãozinha do intestino delgado é o duodeno, são apenas 25 centímetros. Mas, gente, esses poucos 25 centímetros de duodeno representam o local de mais importante digestão química do nosso sistema digestório. Você diz, por que, Lázaro? Porque é no duodeno que são secretados dois importantíssimos sucos, o pancreático e o suco entérico. O suco pancreático, como o próprio nome já diz, é secretado pelo pâncreas. E ele contém o quê? Quimiotripsina, tripsina, nucleotidases, nucleases, lipases. Então é o suco mais completo, como se diz, porque promove hidrólise de carboidratos, de proteínas, de lipídios, certo? E é um suco que atua no pH o quê? Alcalino, do 7,8 ao 8,2 é o pH do teu duodeno, onde atuam as enzimas pancreáticas. Pois bem, nesse mesmo duodeno, onde atuam exatamente o suco pancreático, atua um quarto suco digestório. Repetindo, o primeiro é o salivar, o segundo é o gástrico, o terceiro é o pancreático e o quarto suco é o entérico, chamado também de suco intestinal. É um suco produzido pelas próprias células do duodeno. Esse suco contém as enzimas chamadas de disacaridases. Como o nome diz, as disacaridases hidrolisam, quebram os disacarídeos. Quem são os principais disacarídeos que você conhece? Maltose, que é resultado da ligação entre glicose mais glicose. Sacarose, que é resultado da ligação entre glicose e frutose. E a lactose, que é um açúcar, que é um carboidrato, que é um disacarídeo, que resulta da ligação entre a glicose e a galactose. E quais são as enzimas que quebram esses três disacarídeos? Maltose, sacarose, lactose. Quais são as enzimas? Maltase, sacarase, lactase. Pois bem, a maltase, sacarase e a lactase são enzimas entéricas. São enzimas que fazem parte do duodeno. São enzimas que fazem parte do suco intestinal, certo? Bom, existem indivíduos que têm ausência ou deficiência na capacidade de secretar a enzima lactase. Esta enzima entérica, enzima que faz parte do suco intestinal. O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenha uma falha na minha capacidade biológica, na minha capacidade digestória de secretar a enzima lactase. Naturalmente, se eu me alimentar de leite ou de seus derivados, o principal ou um dos principais tipos de nutrientes do leite é o açúcar, é o carboidrato, que é a lactose. Se eu não hidroliso, se eu não quebro a lactose, eu não consigo absorver. Por que que não? Porque a lactose é um açúcar complexo. Complexo no sentido de que já é um disacarídeo. Claro que existem carboidratos maiores, mais complexos, como é o caso dos polissacarídeos. Mas assim, você não quebra, você não absorve a lactose se você não quebrar. Então, uma pessoa que tem uma deficiência digestiva na capacidade biológica de secretar lactase, ela vai ter um distúrbio de hidrólise da lactose. Lactose não quebrada é lactose não absorvida. Lactose não absorvida é lactose que se acumula no intestino delgado e, consequentemente, se acumula no intestino grosso. Essa lactose que você não digere, essa lactose que você não absorve, que vai se acumular no teu intestino grosso, devido à falta da enzima lactase, ela vai criar um meio hipertônico. O que é um meio hipertônico? Concentrado. Esses meios hipertônicos, eles tendem a ter elevadas pressões osmóticas, ou seja, tendência de receber água por osmose. A água vem por osmose e isso vai provocar no indivíduo uma possível diarreia osmótica. Então, quais são os principais sintomas de quem tem intolerância à lactose e insiste em se alimentar de fontes desse carboidrato? Você não vai digerir por deficiência da enzima. Por deficiência da enzima e não digerir, você não absorve, acumula-se no intestino grosso, podendo provocar diarreias osmóticas, cólicas,
náuseas, mal-estar, infecções. É isso que traz. Apesar de não ser uma doença grave, é uma doença que causa desconforto. É um distúrbio, na verdade, é um distúrbio digestivo que causa desconforto. Daí porque hoje nós sabemos que, se você parar para pensar um pouco, há 15, 20 anos atrás, você ia no supermercado, você quase não tinha opções de alimentos para pessoas que tinham dietas restritivas. Hoje você sabe que existem áreas, né, dos supermercados que elas são exclusivas para pessoas que apresentam determinadas deficiências, restrições nutricionais. É a pessoa que é intolerante ao glúten, é a pessoa que é intolerante à lactose, é o indivíduo diabético, é o indivíduo fenilcetonúrico. Ou seja, você tem várias opções nutricionais hoje e uma delas são os alimentos sem lactose. Daí porque cresceu muito esse número. Há uma tendência biológica natural do mamífero só produzir a enzima lactase durante o período lactente, que é o período que ele está sendo o quê? Amamentado. Depois disso, biologicamente, haveria uma tendência da enzima não mais ser produzida, porque ela não teria mais necessidade de existir. Por isso que se tem essas situações. Então você que não é intolerante, você ainda pode tornar-se. Você que é intolerante pode deixar de sê-lo. Por quê? Porque é uma questão, né, de expressividade do gene que produz a enzima. Então é algo que pode acontecer ao longo da vida. Mas você diz assim, professor Lázaro, o que diferencia esse distúrbio digestório? Que é sério, não estou dizendo que não é uma coisa séria, principalmente para crianças, né? Porque a criança não pode viver tendo diarreia, principalmente sabendo que o leite é a sua principal fonte de alimento, né? Então tem que ser um leite especial, sem a enzima, sem um carboidrato e tudo. Mas muito mais grave do que a intolerância, que é um distúrbio digestório, é a alergia. Porque a alergia é quando o seu corpo reconhece uma substância como um alérgeno, como algo estranho. E nisso ele dispara uma resposta histamínica. E essas respostas histamínicas, a tendência natural é poder provocar o quê? Edema, dor local, vermelhidão. Quando é a nível nutricional, o perigo é o edema de glote. Edema de glote esse que pode provocar exatamente que é o inchaço e fechar a via aérea respiratória. Então, assim, eu considero, e nós sabemos que isso é real, mais sério do que um distúrbio digestivo de quebra do carboidrato lactose é a alergia. Só, pessoal, que muitas das pessoas que têm alergia ao leite não é ao carboidrato, não é à lactose. É alergia à proteína do leite, que é a caseína. Aí essas pessoas acabam tendo que realmente eliminar de suas dietas os leites e seus derivados, sob o risco de reações histamínicas significativas com graves edemas de glote. Beleza? Tranquilo? Compreendeu então o que é intolerância à lactose? Ó, ficou a dica aí. Aí você diz, mas como é que o vestibular poderia cobrar da gente essa parte? Tanto ele pode falar do próprio distúrbio, da própria intolerância, falar da enzima e puxar, por exemplo, para os fatores que influenciam a atividade de uma enzima, como, por exemplo, ele pode falar de pH, ele pode falar de temperatura, ele pode falar de concentração do substrato, certo? Ou ele pode tender para falar de sistema digestório, perguntar o que é uma hidrolase, qual é o suco a qual ela faz parte, se é o entérico, se é o gástrico, se é o salivar. Então existem inúmeras formas desse assunto importante, que é um assunto do momento, porque cada vez mais cresce o número de pessoas com esses distúrbios digestórios e de repente eu tenho certeza que você compreendeu bem o assunto e está preparadíssimo para, se no teu vestibular cair intolerância, você acertar. Tranquilidade, moçada? Bom, muito obrigado, tá certo, por você ter participado desse nosso programa, desse nosso episódio 14º. Deixa aqui, ó, o seu like, tá certo? Deixa aqui a sua mensagem, compartilha isso com os teus colegas. O Enem está se aproximando, gente. Então faz o seguinte, terminou esse aqui, dá uma olhada nos outros vídeos. Nós já temos 14 vídeos Entendendo a Notícia com temas sensacionais. Assiste todos, ó, você pode assistir no seu carro, né? Claro, não você dirigindo, obviamente, né? Mas está o teu pai dirigindo, bota lá no carro lá para você assistir, no teu computador, no teu celular, bota o fonezinho, acompanha nossas reportagens, por quê? Porque são assuntos que eu tenho convicção plena de que eles são relevantes para a sua avaliação. Beleza? Um fortíssimo abraço, a gente se encontra no próximo Entendendo a Notícia. Fica aqui o meu carinho especial a você, assinante do canal Sinapse,
a você que tem feito desse nosso canal um canal realmente que tem levado conhecimento às pessoas. Valeu demais, até o próximo programa.